João Patton, missionário aos antropófagos, de 1824 a 1907. Perto de Dalsvinton, na Escócia, morava um casal conhecido em toda a região como os velhos Adão e Eva. A esse lar veio em visita uma sobrinha, Janete Rogerson. É de supor-se que não houvesse muita coisa na casa isolada dos velhos para distrair a jovem, sempre viva e alegre. Mas uma coisa atraiu-lhe o interesse, um rapaz chamado Tiago Patton, que entrava, dia após dia, no matagal perto da casa. Levava sempre um livro na mão, como se fosse ali para estudar e meditar. Certo dia, a moça, vencida pela curiosidade, entrou furtivamente por entre as árvores e espiou o rapaz recitando os sonetos evangélicos de Erskine. A sua curiosidade tornou-se em santa admiração quando o jovem, deixando o chapéu no chão, ajoelhou-se debaixo de uma árvore para derramar a alma em oração perante Deus. Ela, espírito de brincalhona, avançou e pendurou o chapéu em um galho que estava próximo. Em seguida escondeu-se onde podia, sem ser vista, para presenciar o rapaz perplexo, a procurar o chapéu. No dia seguinte a cena se repetiu. Mas o coração da moça comoveu-se ao ver a perturbação do rapaz, imóvel por alguns minutos com o chapéu na mão. Foi assim que ele, ao voltar no dia seguinte ao lugar onde se ajoelhava diariamente, achou um cartão preso na árvore. No cartão leu: a pessoa que escondeu seu chapéu confessa-se sinceramente arrependida de tê-lo feito e pede que ore, rogando a Deus que a torne crente tão sincera como o Senhor. O jovem fitou por algum tempo o cartão, esquecendo-se completamente naquele dia dos sonetos. Por fim, tirou o cartão da árvore. Estava reprovando a si mesmo e a sua estupidez por não saber que fora um ser humano quem escondera o chapéu 2 vezes, quando, por entre as árvores, uma moça, balde na mão e cantando um hino escocês, passou na frente da casa do velho Adão. Naquele momento, o moço, por instinto divino e tão infalivelmente, como por qualquer voz que jamais falará a um profeta de Deus, sabia que a visita angélica que invadira seu retiro de oração fora a gentil e hábil sobrinha dos velhos Adão e Eva. Tiago Patton ainda não conhecia Janete Rogerson, mas ouvirá falar nas suas extraordinárias qualificações intelectuais e espirituais. E provável que Tiago Patton começasse a orar por ela, em um sentido diferente daquele que ela pedirá. De qualquer forma, a moça furtara não somente o chapéu do rapaz, mas também o seu leal coração, um furto que resultou, por fim, no casamento dos dois. Tiago Patton, fabricante de meias no condado de Dumfries, e sua esposa Janete, andavam, como Zacarias e Isabel na antiguidade, irrepreensíveis perante o Senhor. Ao nascer-lhes o primogênito, deram-lhe o nome de João, dedicando-o solenemente a Deus, com oração, para ser missionário aos povos que não tinham oportunidade de conhecer a Cristo. Entre a casa própria, em que morava a família dos Pattons, e a parte que servia de fábrica, havia um pequeno aposento. Acerca desse quarto, João Patton escreveu: e era o santuário de nossa humilde casa. Várias vezes ao dia, geralmente depois das refeições, o nosso pai entrava nesse quarto e, fechada a porta, orava. Nós, seus filhos, compreendíamos, como se fosse por instinto espiritual, que se derramavam orações por nós, como fazia na antiguidade o sumo sacerdote, quando entrava no Santo dos Santos, em favor do povo. De vez em quando se ouvia o eco de uma voz em tons de quem súplica pela vida. Passávamos pela porta nas pontinhas dos pés, de modo a não perturbar a santa e íntima conversação. O mundo lá fora não sabia de onde vinha o gozo que brilhava no rosto de nosso pai, mas nós, seus filhos, o sabíamos. Era o reflexo da presença divina, que era sempre uma realidade para ele na vida cotidiana. Nunca espero, quer num templo, quer nas serras, quer nos vales, sentir Deus mais perto, mais visível, andando e conversando mais intimamente com os homens do que naquela humilde casa coberta de palha. Se, por uma catástrofe indizível, tudo quanto pertence à religião fosse apagado da memória, minha alma reverteria de novo ao tempo da minha mocidade. Ela fechar-se-ia naquele santuário e, ao ouvir novamente os ecos daquelas súplicas a Deus, lançaria para longe toda a dúvida com este grito vitorioso: e meu pai andava com Deus, por que não posso eu também andar? Na autobiografia de João Patton, vê-se que as suas lutas diárias eram grandes.
Mas o que lemos abaixo revela qual a força que operava para que ele sempre avançasse na obra de Deus. Antes, realizava-se culto doméstico na casa de meus avós somente aos domingos, mas meu pai convenceu primeiro a minha avó a orar, ler um trecho da Bíblia e cantar um hino diariamente, pela manhã e à noite. Depois todos os membros da família seguiram esse costume. Foi assim que meu pai começou, aos 17 anos de idade, o bendito costume de fazer cultos matutinos e vespertinos em casa, costume que observou, talvez sem uma única exceção, até se achar no leito de morte, com 77 anos de idade, quando, no último dia da sua vida, uma passagem das Escrituras foi lida, e ouviu-se sua voz na oração. Nenhum dos filhos se recorda de um só dia que não fosse assim santificado. Muitas vezes havia pressa em atender a um negócio, inúmeras vezes chegavam os amigos, mas nada impedia que nos ajoelhássemos em redor do altar familiar, enquanto o sumo sacerdote dirigia as nossas orações a Deus e se oferecia a si mesmo e a seus filhos ao mesmo Senhor. A luz de tal exemplo era uma bênção, tanto para o próximo, como para a nossa família. Muitos anos depois, contaram-me que a mais depravada mulher da vila, uma mulher da rua, mas depois salva e transformada pela graça divina, declarou que a única coisa que evitou o seu suicídio foi que, numa noite escura, perto da janela da casa de meu pai, ouviu implorando no culto doméstico, que Deus convertesse o ímpio do erro do seu caminho e o fizesse luzir como uma joia na coroa do Redentor. Vi, disse ela, como eu era um grande peso sobre o coração desse bom homem e sabia que Deus responderia à sua súplica. Foi por causa dessa certeza que não entrei no inferno e que achei o único Salvador. Não é de admirar que, em tal ambiente, 3 dos 11 filhos de Tiago Patton, João, Walter e Tiago, fossem constrangidos a dar suas vidas à obra mais gloriosa, a de ganhar almas. Não julgamos estar esse ponto completo sem lhe acrescentar mais um trecho dessa autobiografia, e até que ponto fui impressionado nesse tempo pelas orações de meu pai, não posso dizer, nem ninguém pode compreender. Quando de joelhos, e todos nós ajoelhados em redor dele no culto doméstico, ele derramava toda a sua alma em oração, com lágrimas, não só por todas as necessidades pessoais e domésticas, mas também pela conversão da parte do mundo onde não havia pregadores para servirem a Jesus. Sentíamos-nos na presença do Salvador vivo e chegamos a conhecê-lo e a amá-lo como nosso amigo divino. Ao levantarmos-nos da oração, eu costumava olhar para a luz do rosto do meu pai e cobiçava o mesmo espírito, anelava, em resposta às suas orações, pela oportunidade de me preparar e sair, levando o bendito Evangelho a uma parte do mundo então sem missionários. Acerca da disciplina do lar, eis o que ele escreveu: se houvesse algo realmente sério para corrigir, meu pai se retirava primeiramente para o quarto de oração e nós compreendíamos que ele levava o caso a Deus. Essa era a parte mais severa do castigo para mim. Eu estava pronto a encarar qualquer penalidade, mas o que ele fazia penetrava na minha consciência como uma mensagem de Deus. Amávamos ainda mais o nosso pai ao ver quanto tinha de sofrer para nos castigar, e, de fato, tinha muito pouco a castigar-nos, pois, dirigia a todos nós, 11 filhos, muito mais pelo amor do que pelo temor. Por fim chegou o dia em que João tinha de deixar o lar paterno. Sem o dinheiro para a passagem e com tudo o que possuía, inclusive uma Bíblia embrulhada num lenço, saiu a pé para trabalhar e estudar em Glasgow. O pai o acompanhou até uma distância de 9 quilômetros. O último quilômetro, antes de se separarem um do outro, os dois caminhavam sem poderem falar uma só palavra. O filho sabia pelo movimento dos lábios do pai que este orava em seu coração por ele. Ao chegarem ao lugar combinado para se separarem, o pai balbuciou: Deus te abençoe, meu filho. O Deus de teu pai te prospere e te guarde de todo o mal.